Que cobram sempre mais do Flamengo é evidente. Eu acho que existem algumas atenuantes, né? O Palmeiras terminou o jogo com 6 titulares em campo, mas começou com 9 reservas, né? Mas teve muita sorte também, porque é impressionante como os contragolpes do São Lourenço foram desperdiçados, inclusive pouco antes do gol de empate. Chance claríssima, várias oportunidades. Desde o primeiro tempo, o São Lourenço poderia ter matado o jogo. O Palmeiras ficou bem exposto, né, contra um adversário que atraiu o Palmeiras e tinha muito campo para contra-atacar, mas conseguiu ali arrancar um empate muito bom nas circunstâncias. O Fluminense, no primeiro tempo, chegou a ter 78% de posse de bola e nenhuma finalização. Teve uma bloqueada pela defesa, que não deu para chamar de finalização, a bola nem chegou perto do gol. Uma coisa medonha, né? Contra um time peruano. Os times peruanos são fracos, né? Não são tão desafiadores. E o Fluminense ainda arrancou um empate, mas também uma atuação abaixo. E o Flamengo fez uma partida bem ruim, né? Achei bem abaixo. O gol que o Flamengo sofre é uma sequência de erros assim de vários jogadores, desde o Rossi na reposição, o Pulga, o Fabrício Bruno, todo mundo erra. Todo mundo erra. O rapaz lá finaliza lá sozinho dentro, Ruiz, né? Sozinho dentro da área. Foi uma atuação bem aquém do Flamengo também. Mas nada que se compare ao Botafogo, né? O Botafogo aí foi o disparado, a pior. Não dá nem para comparar, não dá nem para discutir, não dá nem para. Agora, sobre São Paulo, eu acho que está havendo, houve desde ontem, uma, uma, uma ideia como se São Paulo. Isso é muito antigo no Brasil. Se não for o Boca, não for o River, as pessoas acham que o time brasileiro tem a obrigação de ganhar. Em que pese aí as decisões controversas do técnico, segura, joga com menos um homem para não queimar a substituição, jogadores que saíram contundidos no primeiro tempo e tudo mais. O Talheres hoje é melhor que o São Lourenço, que foi adversário do Palmeiras, por exemplo. O Talheres é vice-campeão argentino. Na temporada passada ficou atrás só do River Plate, o São Lourenço ficou em terceiro. Né? Nesse campeonato, no grupo dele, está atrás só do Argentino Júnior, que é o líder da sua chave. Não perde a 8 jogos, venceu 5 dos 6 últimos. Perdeu o Rodrigo Garro, vendido ao Corinthians, contratou o Bota, veterano, 34 anos, o Rubem Bota, que jogou na Itália, o jogador que foi destaque na partida, fez inclusive um gol. Né? O técnico Ribonetto veio de baixo, era um auxiliar, que foi promovido. Né? O anterior, né, foi para o Del Valle, que era Javier Gandolfo, então conseguiu aí reposições rápidas. É um time que vem se estruturando há muito tempo. É o Fortaleza, você fala, Fortaleza lá da Argentina. Era da terceira divisão, não é da capital, é de Córdoba, ou seja, um centro menor. Ficou um bom tempo fora da elite do futebol argentino e hoje faz campanhas muito boas, conseguindo inclusive classificações no plural, né, para competições internacionais como a Libertadores. O São Lourenço tem mais camisa, foi campeão, é um dos grandes da Argentina, mas o Talheres é uma equipe mais regular há algum tempo na Argentina e é um time melhor, me parece. Então o São Paulo enfrentou de fato um adversário difícil. O resultado não é um absurdo. A gente pode discutir as escolhas do técnico, difíceis também de serem tomadas naquelas circunstâncias, mas eu vou um pouco além. Além da discussão do técnico, existem algumas bombas relógio que são deixadas para ele. Uma delas é o Rames, né? Que é uma coisa indecifrável, e a outra é o Rafinha. O Rafinha tem condição de jogar futebol profissional ainda? Essa é uma discussão que o São Paulo deveria levar adiante. Né? Ele consegue realmente jogar? Ou está insistindo e não rende mais? É uma pergunta que tem que ser respondida dentro do São Paulo. Agora, como é que você barra o Rafinha se ele estiver disponível para entrar em campo? Complicado também, ainda mais quando você tem um técnico assim. Quem contrata um Exato. técnico assim, um técnico novo, um técnico que não tem casca, um técnico que às vezes mais jovem do que um outro jogador, em alguns casos acontece isso, não é o caso específico, mas isso ocorre, ou você dá uma proteção pro cara, ou ele vai se ver em situações bem delicadas. Como é que ele olha para o banco assim, Rafinha vai ficar no banco hoje? Poderia até fazê-lo, deveria até fazê-lo se achasse isso pertinente. Mas são situações difíceis dentro do vestiário para um técnico do perfil do Thiago Carpini. E o São Paulo mantém certos jogadores. O São Paulo contratou o Ramos, o São Paulo mantém o Rafinha. O Rafinha já não consegue jogar há um tempão. Ele foi um ótimo lateral, mas hoje ele ainda é. Então, é aquela coisa. Aí entra em campo, o cara já sai no começo do jogo. Aí, para piorar, 2 se machucam. Aí 3 ficam de fora. Mas o São Paulo não enfrentou adversário fácil. Enfrentou um adversário difícil. Um time que hoje, na Argentina, é visto como um time melhor do que o time que o Palmeiras enfrentou, que é o São Lourenço. Né? Então, acho que tem que colocar isso na balança também, porque quem olha só a camisa pensa, não, o Palmeiras enfrentou um grande e o São Paulo enfrentou um pequeno. Não é bem assim. É mais ou menos como alguém que fala, por exemplo, pegasse há 2 anos e falasse, um enfrentou o Vasco, que já foi campeão da Libertadores, que estava lá na Série B, outro enfrentou o Fortaleza, que brigava para chegar na zona de Libertadores no Brasileirão. Mais ou menos isso.
Claro, o São Lourenço não está na fase tão ruim, histórica, mas está mal colocado na competição atual e o Talheres é um time melhor. São Paulo teve um desafio difícil na sua estreia e acabou tendo uma série de problemas e perdeu, mas é um resultado, acho que não é absurdo, não é absurdo. Acho que é preciso entender isso também dentro desse contexto. Bom, o âncora francês deixou mini enquetes para o São Paulo ao longo do período. Eu vou espalhá-las aqui porque ele está inconformado. Tem muita coisa a discutir. Bons pontos do Mauro em relação ao Rafinha, em relação ao Rames e ao Carpini. A gente vai passar rapidamente por eles daqui para frente. Mas, Danilo, Palmeiras e São Paulo foram à Argentina, certo? Palmeiras com reservas empatou. São Paulo com Rames perdeu. A discussão do Palmeiras, que ficou além do resultado, o Abel, afinal, acertou em trocar 11 jogadores e priorizar o Paulistinha ou errou e se deu bem com o resultado no final das contas? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu acho que, considerando que o Palmeiras vinha de 15 dias de data FIFA, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado com um pouquinho mais de força na Argentina. Não força máxima, poupando de repente o Veiga e o Endy, que eram problemas claros, fisicamente falando, mas poderia ter jogado um pouquinho mais de força. O que me chamou a atenção nesse jogo do Palmeiras, além da escalação reserva, foi um início muito ruim de um time muito desligado, de um time que parecia não entender o que era Libertadores, o que não é característica desse time que o Abel Ferreira tem colocado. Mesmo quando joga com as reservas, a gente sabe, a gente fala, é um time que jogou mal, é um time, mas normalmente é um time ligado. E dessa vez eu achei que foi um time muito desligado, especialmente ali até os 30 do segundo tempo. Parece que o time acordou naquela tentativa de bicicleta do Rony, que aliás ia ser um golaço se o Rony acerta aquela virada que ele deu. Aí dali para frente o Palmeiras acordou, sofreu outras tentativas de gol do São Lourenço, é verdade, o São Lourenço poderia ter feito 2-0 numa tentativa de cavadinha, depois ainda no segundo tempo acertou a bola no travessão, mas o Palmeiras também acabou perdendo chances, então como disse o Juca, inclusive li a coluna dele, o Palmeiras poderia ter perdido, mas também poderia ter vencido, foi um jogo meio maluco. Mas eu acho que dentro do planejamento eu teria jogado com um time misto, mais ou menos como fez o Flamengo, tirando os jogadores que já estavam com problemas, como foi o caso do Ayrton Lucas, como o caso do Léo Pereira, que já estavam avisando ali o departamento médico, os preparadores físicos que eles estavam com problemas. No caso do Palmeiras eu teria feito isso. E no final, no segundo tempo, ele pôs o Piquerez, pôs o Aníbal Moreno. O Mauro falou que terminou com 6, acho que foram 4 mais o Gomes, né? Não lembro quem era o sexto. Mas que, de fato, o Palmeiras melhorou bastante e aí teve chances de ter vencido. Em relação ao São Paulo, eu vou aproveitar aqui para falar do São Paulo também. O Rafinha me chamou a atenção, o Mauro já falou. Outro que me chamou a atenção foi o Pablo Maia, que jogou para mim muito mal ontem, talvez picado pelo vírus seleção brasileira, que a gente sempre fala aqui, mas o Pablo Maia para mim foi muito mal ontem. E uma outra coisa que tem essa questão da lesão, eu até acho que o Carpini, na minha opinião, né, ele está sendo criticado por conta do gol sofrido, porque se ele tivesse trocado e eventualmente aos 15 outro jogador tivesse machucado e o São Paulo tivesse jogado 30 minutos com um a menos porque não poderia substituir, a gente estaria falando que a decisão dele foi errada agora, porque ele não pensou nos 30 minutos e tal. Foi um risco. Para mim, o erro foi na condução dos jogadores. Era não ter jogo, era cair, o Carpini parar o jogo. O Diego Costa até tentou fazer isso. Era 8 minutos ali que não poderia ter jogo. Chutando bola para o mato, fazendo tudo. Mas 8 minutos que não poderia ter tido jogo. E aí depois você faz a troca. Ainda mais considerando que já tinha um Rames Rodrigues, que é um cara que você sabe que não vai contar com ele os 90 minutos. Ok, não fez, tomou o gol, e aí sim, claro, vai sofrer críticas por isso. Mas o que me chama a atenção é que o São Paulo volta de novo a sofrer com as lesões. E aí a gente pode falar de estilo de jogo, pode falar do Lucas ter corrido mais do que poderia, jogando na ponta e tal. Mas o que me chama a atenção é que o São Paulo deveria ter, como tem o Flamengo, como tem o Palmeiras, como tem até o Corinthians, mesmo no meio da crise, um esquema de que, olha, esse jogador aqui tá para estourar, esse jogador aqui pode correr 15 minutos, esse jogador, mesmo que o treino do Carpini seja um absurdo de forte, mesmo que o estilo do jogo seja um absurdo, não dá para o São Paulo ter tantas lesões assim, até porque o São Paulo tem jogadores para você conseguir substituir, não é exatamente um elenco, eu acho que tem algumas deficiências, é claro, mas não é um elenco que tem 15 jogadores, é um elenco que dá para rodar.
Então me chama a atenção o número de lesões de novo do São Paulo, ainda que o Wellington Rato me pareça ter sido mais um azar ali, porque foi um pisão, é uma questão que o impacto que você não controla tanto quanto uma questão muscular. Mas o São Paulo, para mim, deveria ter um sistema mais integrado, como tem Palmeiras, como tem o Flamengo e como tem até o Corinthians no meio dessa crise.